Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós estamos aqui com mais um Confessionário Psi. No Confessionário Psi, a gente conta confissões de vocês que nos mandam aqui pelo e-mail contato@astamente.com.br. Essas confissões não são necessariamente ligadas à psicologia, pode ser caso de família, questões curiosas da vida, aprendizados, aquela fofoquinha que a gente pode utilizar aqui no canal para comentar sobre a vida, para pensar sobre a vida e quem sabe aprender alguma coisa com a experiência do outro. Eu já contei um caso meu, já tiveram várias pessoas contando as suas experiências e hoje nós não vamos ter caso de psicólogo aqui. Já tava ficando um tanto pesado aqui de caso de psicólogo que fez A, psicólogo que fez B. Hoje nós vamos ter casos de família, então já se aquete aí na sua cadeira, sofá, onde você estiver, porque hoje o negócio vai ser diferente. Bem, estamos aqui com o caso de um inscrito que eu vou batizá-lo de Jonas. O Jonas me mandou um e-mail, já tem algum tempo, falando aqui com o título Minha História. Ele até mandou um e-mail mais curtinho, vamos ver o que ele tem a dizer a respeito dessa experiência dele com questões familiares. Bora lá então. E o relato começa assim: Prezada, boa tarde. Cresci numa família que me ensinou tudo o que eu não deveria fazer se quisesse ter uma vida plena e feliz. E, por amarga ironia, foram justamente eles que deram o golpe que quase destruiu a minha vida, diz o Jonas. Há 11 anos, convivo com sequelas do mal que eles me fizeram. Uma coleção de traumas, depressão. Ele cita aqui que já flertou com autoextermínio, compulsão alimentar, isso sem falar nos danos moral e material. Tudo isso porque cometi o supremo crime de pensar diferente, diz o Jonas, de querer uma realidade diferente da que eles queriam me impor. Apesar de todas as pragas e maldições, não troco a bagagem que acumulei, de onde tirei as ferramentas para construir a vida que tenho hoje. Já fiz terapia em outro momento da minha vida, 2 anos, ele comentou, e disse que não funcionou, não deu certo para ele. Para tentar preservar um mínimo de sanidade onde estou me virando com as ferramentas que tiro da minha bagagem de vivência, e escrever foi uma delas. Temos até trovões ali fora da chuva para dar um tom ainda mais dramático para a história do Jonas. Bem, escrever foi uma delas. Reflexo do hábito de ler, que cultivo desde criança. Daí surgiram os textos que acabaram virando os livros que estou divulgando nas redes sociais dele. Minha bagagem acumulada inclui fitness, cultura, arte e lazer. Hábitos que acumulei ao longo da vida. Eles não me protegeram dos acidentes da vida, mas estão me ajudando a tratar da minha saúde mental. Meu esforço atual é para divulgar. É trabalhoso, mas é um dos meios de lidar com as minhas tempestades mentais. Meus livros não contam minha história triste, versão fake da fábula da cigarra e da formiga com enredo de ópera bufa, diz aqui o Jonas. Os livros foram escritos com reação a 2 momentos de estresse que passei recentemente e são eles o motivo do meu contato. Mesmo que você não leia os livros, talvez possa falar sobre a iniciativa de escrever como resposta a momentos difíceis, após fracassar com a terapia. E aqui no final ele compartilha comigo sobre
sobre os livros dele, os links. Bem, e aparentemente aqui a história do Jonas, que como eu comentei, né, é uma história mais pontual sobre a vida de superação dele. E vamos falar então sobre esse contexto, né, do querido Jonas. Jonas, muito obrigada pela sua participação. Acho fantástica a sua alternativa de sublimar esses traumas que você vivenciou e de realmente conseguir transformar isso até de forma para um alerta para as pessoas que lerão seus livros falando sobre saúde mental, discutindo sobre esses dramas da vida, que eles acontecem, e eu sinto muito que você tenha passado por tantas adversidades em um local onde a gente imagina antemão que são locais seguros, de proteção e de cuidado, mas como você bem comentou aqui, que você não troca a bagagem que você acumulou, apesar dos pesares, que você tirou uma ferramenta interessante para construir a vida que você tem hoje. Eu fico muito feliz por ouvir de você isso também. E, gente, falando aqui sobre contexto familiar, né? O contexto familiar é um cenário caótico. Acho que você já deve ter se deparado em algum momento com memes, piadinhas, figurinhas, alguma coisa correlacionando família e psicoterapia. Normalmente, esse é um assunto que aparece. E não estou aqui para demonizar a família, para falar que família é ruim, abaixo as famílias. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é um cenário, assim como foi para o Jonas, que em alguns momentos vai ser o primeiro cenário a te introduzir a violação de direitos, a conflitos, a questões que você deveria ser preservado, mas que por algum motivo, razão ou circunstância acaba não sendo. Eu não sei qual que vai ser a data que eu vou lançar aqui esse conteúdo, mas eu já estou preparando, inclusive já gravei, um outro conteúdo falando sobre como lidar e como superar essa questão de famílias tóxicas, como que a gente pode conviver com esse cenário, que muitas vezes não é um cenário onde a gente pode se deslocar. Na infância, na adolescência, muitas vezes nós não temos simplesmente condições de eu vou sair da casa dos meus pais porque eu acredito que isso vai ser melhor para mim e eu vou me virar com o meu trabalho. Isso não acontece na nossa realidade aqui no Brasil. Quem consegue fazer isso ou é abastado ou é uma pessoa muito guerreira mesmo. Ou quem sabe teve um pouco de sorte também, quem sabe apoio de alguém, mas normalmente essa não é a grande realidade da população brasileira. E como eu comentei nesse conteúdo que eu vou trabalhar com essa questão de famílias tóxicas, nem toda família vai ser considerada uma família tóxica, um ambiente tóxico, por ter adversidade. A diversidade todo cenário tem. Toda relação vai ter. Mas existem alguns contextos que fortalecem essa crença de que esse ambiente não é um cenário que faz bem para o nosso desenvolvimento social, nosso desenvolvimento cognitivo, emocional, não faz bem nesses cenários onde são muito importantes, principalmente considerando que é um momento onde nós estamos evoluindo e desenvolvendo essas etapas de vida. Coisas como críticas que não são construtivas, críticas realmente para desestimular, uma sensação de controle muito grande, o pessimismo trazido para a pessoa, essa retenção do indivíduo dentro do núcleo da família, ou seja, não permitindo que outras pessoas visitem, que essa pessoa em específico, membro da família, faça parte de outros núcleos, de outros grupos. Essa exclusão social também faz parte desse entendimento de famílias que possuem essas características mais tóxicas, esse ambiente onde não há respeito
e proteção no cenário ou emocional, ou físico, ou sexual também. Famílias que não apoiam os seus entes. Ou seja, ser pai e ser mãe não é somente aquilo de dar comida e um teto para se morar. Não é somente isso. Se fosse isso, a gente tinha ótimos pais e ótimas mães por aí. Mas trata-se muito além, porque o desenvolvimento de um ser humano vai muito além do que apenas comer e ter um lar, uma cama para dormir, ou algo nesse sentido. Trazendo para o relato aqui do Jonas, ele já traz uma reflexão de que, pro conceito dele, lidar com esses traumas, infelizmente ele diz que não conseguiu aqui com a psicoterapia, que é um dos processos mais indicados para quem lida com questões familiares, seja com uma adversidade que é atual ou uma adversidade que foi passada, mas que ainda tem seus traumas, seja de pais com filhos ou de filhos com seus pais responsáveis. É importante lidar com essas questões que, como o Jonas deve perceber, serão traumas que seguirão com você para o resto da vida. Muito provavelmente, infelizmente, eu gostaria aqui de falar diferente disso, mas não é o que a estatística mostra. Ele aqui conseguiu encontrar uma ferramenta para lidar com isso, que é a escrita. E essa é uma ótima ferramenta para lidar com o sofrer, para lidar com a elaboração, porque não é só uma escrita, um romance, um drama, uma ficção, um conto. Aparentemente aqui ele escreve também a partir das suas próprias experiências. Acredito também que com a iniciativa, com a intenção de explorar esse campo da saúde mental, do flerte aqui com o autoextermínio, né, com esse porquê da vida, tentar encontrar esses sentidos, aparentemente para ele faz sentido. E aí fica o questionamento, né, cada pessoa, para você. O que costuma fazer sentido na sua existência? O que você recorta como uma ferramenta de elevação da sua condição atual? Porque uma coisa é certa, eventualmente nós iremos passar por traumas, momentos desafiadores, frustrantes, onde a gente sente que está tudo perdido, aquele vazio. Mas o que você faz com isso? O que é possível fazer com isso? E quais são as ferramentas que você tem à disposição? Algumas pessoas acham que naturalmente se precisa, sei lá, de muito dinheiro. Se eu tivesse muito dinheiro, eu pudesse viajar, sei lá, para Cuba, visitar as Maldivas. Eu quero visitar as Ilhas Maurício. Eu também acharia o máximo. Mas será mesmo que vai ser essa viagem chique que vai te trazer esse significado? O que você pode utilizar aí no seu contexto, que muitas vezes você nem para pensar a respeito, que te traz essa ligação consigo, que te traz essa reflexão e essa sensação de que você tem um lugar no mundo? Trazendo aqui para o meu cenário, enquanto psicóloga clínica, eu falo com os meus pacientinhos que muitas vezes a gente acha que a resposta da vida, que o momento certo vai ser quando a gente se sente quase uma estrela pop, que a gente passa assim em um lugar que aquele ventilador bate, os cabelos se mexem, aquela luz de foco em você, toca aquela música no fundo. Mas não é assim para todo mundo. Para a maioria das pessoas, na verdade, é muito mais simples do que isso. A gente deixa passar desapercebido, a gente não se toca. Triste isso, né? Será que você não está deixando passar coisas na sua vida? Achando, esperando esse momento mágico, gigantesco, extraordinário. Só que é no ordinário, muitas vezes, que você pode crescer, ascender,
Fica aí o questionamento para você. Muitas vezes, gente, para mim, andar de moto, sabe assim, passear, ouvir o barulho do vento, isso me faz sentir uma pessoa com conexão em algo, sabe? Fazer uma trilha, ficar sozinha, ler um livro, isso me faz ter uma conexão com as pessoas. Eu conheço pacientinhos que descobriram desejos que são desejos que só puderam ser descobertos a partir da experiência. Não é a partir do direcionamento de alguém. Faça isso ou faça aquilo. A partir de um insight ou a partir de uma ideia que você viu em algum lugar e você pensa, interessante, sabe? Algumas pessoas gostam de cozinhar, outras pessoas gostam de falar sobre os seus traumas, fazer palestras, dar cursos. Outras tentam ser pessoas melhores a partir desse seu momento. E tem outras pessoas que só passam por isso sem refletir, sem tomar consciência. E não são poucas. E eu vou dizer aqui que tá errado, que tá certo. Quem sou eu também? Né? Eu tenho aqui os meus traumas, as minhas dores, que não são poucas para lidar. E é assim que a gente tenta viver, né? Se superando a cada dia. E assim como o querido Jonas aqui, encontrando as suas ferramentas para a obtenção desse bem maior. Jonas, eu espero que você tenha conseguido, com a escrita, alcançar pessoas também que estão passando por situações parecidas e, quem sabe, poder criar até um grupo, né? Quem sabe um grupo de apoio, um grupo de conversa. Não que seja sua responsabilidade, mas talvez seja uma vocação, talvez aconteça uma própria necessidade sua de conversar com pessoas. Não somente através da escrita, mas quem sabe através da fala. Eu espero que você possa ter relacionamentos mais saudáveis e mais leves, se não dentro da família, fora também. A gente pode criar outros núcleos familiares também, que não esse núcleo que foi estabelecido quando a gente nasceu. Núcleos afetivos, né? Não núcleos consanguíneos, jurídicos, não sei. Enfim. Bem, esse conteúdo já tá ficando aqui um pouco maior do que eu previa e eu espero que tenha feito sentido para vocês pensarem sobre isso. Se vocês tiverem um caso aí da sua vida, lembrando que não precisa de ser algo necessariamente correlacionado com o atendimento com psicólogo, a psicologia, só você mandar o seu caso pelo contato@acidamente.com.br e pode ficar tranquilo que aqui a gente não expõe identidade porque a gente não quer falar de pessoas. Aqui nós falamos de histórias, de casos e quem sabe assim aprendendo um pouco mais sobre a vida também. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Um beijo para vocês e até o próximo conteúdo aqui no Acidamente. Tchau, pessoal!